Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma live do Abril Convida. Hoje com um tema muito bacana, que vale uma atenção especial, que é a comunicação não violenta. A gente vai falar sobre comunicação não violenta no dia a dia com as crianças e como conseguir aí um diálogo com mais conexão. Teremos aí como super convidada a Beatriz Assunção. Só um minutinho, a Beatriz já vai entrar. Camila Bueno, nossa especialista em desenvolvimento infantil, e eu, Aline Fernandes, falando aqui com vocês hoje. Olá, Beatriz, tudo bem? Oi, Aline, tudo bom? Tudo ótimo, prazer em conhecê-la. A Camila já está entrando também, e a gente já começa o nosso bate-papo. Legal. Vamos aproveitar essa oportunidade, Beatriz, que a Camila está entrando, entrou. Gostaria que você... Tá, vocês estão me ouvindo? Tá travando aqui para mim? Tá todo mundo ouvindo? Eu tô te ouvindo. Ah, então tá. Caso Legal. trave, qualquer coisa você me avisa. Tá bom, combinado. Então, vou começar me apresentando. Eu, na verdade, vim da área de audiovisual. Trabalhei 16 anos na área de audiovisual. E aí, quando a minha primeira filha nasceu, eu tive um puerpério muito difícil, assim, foi muito denso, né? E eu acho que ali começou a minha transformação. E aí eu não podia mais voltar para minha vida do jeito que era, né? Eu acho que não cabia mais no lugar de onde eu vim. E aí eu comecei, porque era uma vida muito sem rotina, uma vida sem horário, né? E acho que a maternidade já não estava possibilitando que eu voltasse para esse lugar. Então eu comecei a estudar desenvolvimento humano e fui me aproximando, né? Fiz, enfim, curso de transformação de conflitos, de inteligência emocional. Aí eu fiz a minha certificação de coach materna para começar a atender mães. Aí a psicologia do puerpério, né? Que foi um tema que me tocou muito, assim. E aí eu comecei a ter, eu tenho ajuda com as ferramentas de autoconhecimento. Enfim, elas me trazem algum tema mais sensível relacionado à maternidade para elas, e a gente, com essas ferramentas de autoconhecimento, vai trabalhando esse tema, normalmente em 10 sessões. E é isso, assim, é um trabalho todo em cima da comunicação não violenta. Bacana. Eu acho legal, assim, que indiretamente, né, todas as três aqui presentes, né, a gente teve uma trilha muito parecida, né, as três com rotinas bem, vamos dizer assim, entre aspas, né, bem loucas, né, bem... E depois a maternidade trazendo aí uma transformação de 360, literalmente, mostrando pra gente que o caminho é outro e a possibilidade aí da gente estar estudando e ajudando outras famílias. Muito bacana. Eu acho que esse tema que a gente traz hoje de comunicação não violenta é um tema essencial. É uma coisa que a palavra, às vezes, não violenta traz um peso pra gente, assim, não, mas eu não tenho uma fala violenta, né? Que todo mundo acaba pensando nesse não violenta como algo agressivo. Mas não necessariamente. É que muitas das vezes a gente tem uma fala, na verdade, defensiva, né? Então, eu acho que quando a gente para pensar e vê, na verdade, vamos mudar aí o termo de não violenta para uma comunicação mais compassiva, mais empática com os nossos filhos e com toda a nossa rede, isso muda muito. Fácil, a teoria é fácil, né? Mas a prática nem tanto. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre estar colocando aqui. Então, vamos lá para esse nosso bate-papo. Como é construída essa forma de nos comunicar com os nossos filhos, familiares e amigos, Beatriz? É algo que
eu sou... Porque tem muita gente que fala assim, eu sou assim mesmo, é o meu jeito de falar, não tem problema. Eu sempre falei assim, os outros que estão incomodados. Sei. Então, eu achei interessante, na verdade, você ter levantado esse ponto, né, do que é a comunicação violenta, não a não violenta, mas a violenta, né? Quer dizer, esse termo realmente remete muito a uma agressão, né? Então, a gente, o que é? É você gritar? É você bater? É você xingar uma pessoa? Mas, na verdade, a comunicação violenta, ela é bem mais sutil do que isso. E a nossa cultura, ela é muito violenta, tá? Então, por exemplo, o autoritarismo é uma forma de violência na nossa fala, tá? Quem manda, né? Isso é uma forma violenta, tá? Autoritarismo, a competitividade, a punição, por exemplo, né? A nossa cultura, ela é punitiva, ainda mais com as crianças. Ela culpabiliza, né? Onde que estão os culpados? A gente tenta achar os culpados toda hora. Isso é muito violento, né? Porque você não tenta resolver o problema, você tenta culpar alguém, né? E, por exemplo, rotular as pessoas, rotular os nossos filhos. Gente, isso é super violento, né? Eu acho que isso, assim, é tema para uma live inteira. O dano que causa você rotular os filhos, né? Isso realmente tem danos muito profundos, assim. Então, isso tudo faz parte da comunicação da nossa cultura, tá? E aí você me pergunta, né, por exemplo, como que isso aparece na fala com os filhos? Aparece no... Mas o adulto é quem manda, eu é que mando, menino. Ou engole seu choro. Engole seu choro. Ou então, vamos supor, levanta, sabe? Você caiu, não foi nada. O não foi nada é super violento, gente. Como que você pode achar que você sabe o que o outro está sentindo? Isso é violento com o outro, tá? O julgamento, então, né? O julgamento é você julgar. E a gente faz muito isso com os nossos filhos, de achar o que eles... Né? A gente sabe o que eles estão sentindo. Então, até, por exemplo, outro dia eu fui dar banho no meu filho e eu falei, nossa, mas tá calor, acho que devia ser janeiro, fevereiro. Eu falei, nossa, tá calor, deixa eu esfriar essa água. Aí ele falou, não, mamãe, pra mim tá boa. Eu falei, não, mas tá muito quente, filho, tá? Vou colocar... Aí ele suspirou, assim, sabe aquele suspiro que fala assim, gente, eu vou ter que explicar, deixa eu achar em mim a paciência para explicar para essa mãe. Aí ele falou assim, mãe, é o seguinte, as pessoas são diferentes. Então a água tá quente para você, mas para mim ela está boa. E ele tem 3 anos, entendeu? E eu falei, uau! Por que eu achei que eu sabia qual é a temperatura boa para ele, né? Não, eu não sei, gente. Então, assim, isso também é violento, tá? O violento não é só a agressão, né? E aí, como que a Bia, gente eu acho importante, sem constrói, te né? Pode cortar, falar. eu acho importante você trazer na sua fala que a gente tem muito em mente que a comunicação não violenta vem só na nossa fala, quando na verdade a comunicação está muito mais no nosso ato. Porque às vezes a nossa fala, você falando, né? Não, filho, a água não está adequada para o seu banho. Você não estava sendo agressiva na sua fala. Você estava sendo muito acolhedora na sua fala. Mas, na verdade, a sua ação estava sendo, né, não estava sendo tão respeitosa Sim. aquele momento ao seu filho que estava te dizendo de forma respeitosa que para ele a temperatura da água estava adequada. Né? Então, acho que é isso que a gente tem que mudar essa chavezinha. Quando a gente fala em comunicação, a gente pensa muito no grito, na forma mais ríspida de dizer, na forma de se portar, né? Normalmente a gente fala, mas a gente no adulto alto, com a criança menor, mas é muito mais a nossa ação que se comunica de forma agressiva do que tanto a nossa fala. E às vezes a gente tem uma fala toda doce, toda querida, e a nossa postura é muito agressiva. E é isso que tem que mudar, essa chavinha que tem que mudar da gente, que é tão difícil, né? Que é tão Porque o que enraizado, você como está você mesmo falando que é trouxe uma na coisa fala. bacana, Camila, desculpa. Mas assim, é que a comunicação, dando uma visão bem geral, não é só fala, né, gente? É muito mais o seu gesto, a sua ação, a comunicação não verbal,
do que propriamente a comunicação verbal. Porque às vezes a comunicação verbal está falando bem assim, e você está assim, né? Mas muito E é bacana. isso que seu Fale, filho Lívia. entende, né? É isso que seu filho entende. O seu filho entende o que você fala, mas ele entende muito mais do que você faz. Né? E Sim, daí tão exatamente. importante a gente entender o nosso ato. Desculpa te cortar, Bi, mas eu achei tão importante frisar nessa Não, sua fala que super. foi tão grande em exemplo que às vezes passa desapercebido, né? Sim, é bem isso, são pequenas coisas, né? Os nossos gestos, às vezes é uma forma de olhar, né? Que reprova, enfim. Tem muitas maneiras da gente expressar, né? O nosso comportamento como um todo é violento, né? Não a Sim. partir do momento que você desrespeita o outro, né? E aí a Aline tinha perguntado como que é construída, né, essa comunicação. A gente aprende, a gente se comunica com os outros do jeito que a gente aprendeu com os nossos pais, os nossos cuidadores, né? Então é uma coisa bem cíclica. A gente está muito arraigado na gente, assim, a gente faz o que fizeram com a gente. E aí, se a pessoa de repente teve uma criação muito punitiva ou autoritária, ela identifica isso e ela quer romper esse ciclo, muitas vezes ela cai na permissividade, né? Então, assim, aí que também é uma forma de violência, porque você daí só ouve o outro lado, né, e deixa de expor os seus sentimentos, as suas expectativas, enfim. Então, eu acho que a comunicação não violenta, ela é esse equilíbrio, né, da balança. Uma coisa que eu gostaria de trazer aqui para vocês que me recordei. Ontem eu vi um filme bem antigo, gente, bem antigo mesmo. Depois eu até coloco assim, o filme é bem simples, mas fala justamente. E eu me recordei de um momento que o menino cai numa grande xícara, né? E o pai vai resgatá-lo. E aí o pai falou assim, mas eu não grito com você, eu não estou gritando com você, eu não bato em você, né? O menino falou assim, mas você faz aquele olhar reprovador. Ele falou, como assim? Aí ele fazia assim, ó, uma cara. Ele falou assim, nossa, é o olhar que meu pai fazia para mim, Sim, né? Olha que E o pai incrível. estava reproduzindo exatamente a mesma coisa e o filho se sentia como? Nossa, eu não Reprovado. consigo atingir as expectativas que meu pai deseja. E uma fala sua que eu achei muito interessante, Bia, foi assim, quando a gente tem uma comunicação, quando a gente pensa na forma tradicional de se comunicar, né? A gente quer que a pessoa faça algo do jeito que a gente gostaria. Aí, o que a gente faz? A gente normalmente tenta meio que impor aquilo, né? De uma forma meiga ou não, né? Algumas falas muito meigas, né? Tipo assim, você pode, você faz isso aqui para mim, mas assim, querendo impor. E aí a gente tem, na verdade, dois lados. Ou o lado de uma rebeldia, do tipo, eu não vou fazer isso, ou o lado da submissão, né? Do, ok, vou acatar, fico quieto e faço. Então, assim, a gente tem normalmente esses dois lados, né? A rebeldia versus submissão. E o que a gente quer do nosso filho? A gente quer um filho rebelde? Ninguém quer filho rebelde. Mas, assim, você quer o filho submisso? Aí a submissão vem muito. Aí, quando a gente fala de infância, a gente pensa muito naquela criança boazinha, né? Eu queria que meu filho fosse bonzinho. Que ele fizesse exatamente tudo que eu mandasse. Sim, não dá No trabalho. pensar no futuro, né? Você quer o quê? Um adulto que colabore ou um adulto submisso, que faz tudo que o outro manda? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma linha muito tênue, sim. né? E, Assim, sim, pode é, falar. não, complementando essa sua fala, né, a gente quer que os nossos filhos sejam adultos, exatamente isso, bem-sucedidos, que saibam ser líderes, que saibam trazer ideias inovadoras, porque a gente sabe que isso no futuro vai ser o que vai ser exigido das nossas crianças no futuro profissionalmente, né? Que eles sejam inovadores, que eles sejam criativos, que eles saibam se posicionar perante aos outros, que eles sejam líderes. Só que o que a gente está criando? A gente está criando crianças que têm que ficar Boazinha. quietas, que não podem trazer ideias, que não podem experimentar, que não podem errar, né? O adulto não quer que a criança erre, e a criança aprende errando. É assim que a criança aprende. Então, assim, quebrou, sujou, bagunçou,
o adulto não gosta. Mas é assim que a criança está se desenvolvendo, né? Assim que ela está experimentando. Então, a gente faz uma coisa que não é o que o desenvolvimento da criança exige para que ela se torne o adulto que a gente quer que ela seja, né? A gente, né, uma coisa bem diferente. E aí eu queria te perguntar, assim, muitas das pessoas ouvem o que é a comunicação não violenta, mas não entendem exatamente o que se trata, qual é a importância, quais são os pilares, né, de uma comunicação não violenta. Você pode falar um pouquinho para a gente? Nossa, claro. Então, a comunicação não violenta, ela é, acho, muito mais uma filosofia de vida, né? Você traz isso, quando você traz isso para a sua vida, você vai trazer em todas as esferas, né? Então, eu acho que é uma coisa difícil de se incorporar, porque não é simplesmente você usar uma ferramenta, enfim, uma dica e vai dar tudo certo. Porque é justamente traz isso que a Camila falou. É a fala, mas é todo um comportamento, é o olhar, é o gesto. Então, é uma coisa muito interior, sabe? E a comunicação não violenta, ela é o quê? É ouvir o outro, é considerar o outro lado, né? Então, quando a gente fala de diálogo com conexão, como que a gente estabelece uma conexão com o outro? Não é julgando, não, né, na nossa fala. A gente muitas vezes quer punir o outro na nossa fala. Você isso, você aquilo, você bagunçou, você fez isso, você fez aquilo. Isso não gera conexão, você está fechando o canálogo de diálogo ali, né? Então, na verdade, é uma comunicação que quer considerar o outro lado, tá? Não desconsiderando o nosso. Isso também é importante, né? Então, assim, é ouvir os dois lados, considerar os sentimentos, acolher os sentimentos que estão ali, tanto o meu, né, quanto do outro, é acolher o sentimento e tentar entender qual necessidade ali não está sendo suprida. Então, assim, eu estou chateada, mas por que eu estou chateada? Ou o meu filho está irritado, meu filho está bravo, mas por que ele está bravo? Entendeu? O sentimento é a pontinha do iceberg ali, né? E lá no fundo tem uma necessidade não atendida dele. Então, por que ele está bravo? Por que ele está irritado? Por que ele está, enfim, ou eu, né? Porque a comunicação, ela não pode ser violenta com a gente mesmo, né? A gente às vezes se culpa, se pune. Então, tem com o outro, mas tem com a gente também, tá? Então, acho que a comunicação não violenta é assim. Primeiro, ouvir o outro. Segundo, reconhecer o sentimento do outro. E o terceiro é você nomear o sentimento, né? Principalmente para os nossos filhos. Começar essa coisa da inteligência emocional, que a gente muitas vezes não teve, né? Porque os nossos pais são de uma geração assim que, claro, generalizando, os sentimentos tinham que ser controlados, né? Então vamos controlar os sentimentos, vamos abafar, sabe? Que é a criança boazinha, né? Vamos ser todo mundo bonzinho, enfim, controlar o comportamento da criança. E muitas vezes não, você tem que deixar a raiva vir, entendeu? Você tem que deixar os sentimentos ruins até para o sentimento bom poder aflorar dentro do seu filho. Então, você tem que reconhecer a raiva, deixar o seu filho vivenciar aquela raiva. Então, assim, os sentimentos, eles sempre, sempre precisam ser acolhidos. O que tem que ser limitado é a ação. Então, o que o seu filho vai fazer quando ele está com raiva? Você vai acolher a raiva dele e você vai ajudar a conduzi-lo o que fazer com aquela raiva. Porque, assim, bater não pode. Jogar objeto no chão não pode. Então, sentir raiva pode. O que não pode é o que, né, a consequência disso. Então, a gente vai ajudando. Gente, pode fazer um desenho muito feio dessa raiva, filho, vem cá. Ou vamos fazer uma lista de... Você tá bravo com o seu irmão? Então vem cá, vamos escrever tudo do que você tá bravo com ele, põe para fora. Vai falando que eu vou escrevendo, sabe? Isso também ajuda Desconta muito. na almofada. Isso, Eu pensei desconta na almofada. Se seu filho é muito corporal, bate na almofada, dá os pulinhos até a raiva ir embora. Se é muito vocal, Exatamente. eu tenho muito vocal aqui em casa. Tudo é muito Grita, não tem vocalizado. problema não, Grita, grita. mas é gritar onde? Grita
grita na almofada. Ou se não, uma coisa que tem dado muito certo aqui é essa coisa de eu tentar de respirar, eu não consigo. Eu tô andando com bexiga na bolsa, meu amor. Começou a vir o monstrinho da raiva, sopra o monstrinho da raiva dentro da bexiga. E aí você senta na bexiga e faz ela estourar. Pronto, é aquela alegria, ó, mandei embora meu bichinho da raiva. Né? Acho que é isso, tentar dar essas ferramentas para as crianças, porque a raiva tem que vir, Sim, né? Se a gente, sim, porque a raiva é um sentimento Sufoca. que, que deve ser valorizado também. Se a gente engole, vai dando uma coisa e de repente a criança vai explodir, sei lá por quê, porque tropeçou e nem caiu, só tropeçou. E aí vem aquela raiva, mas não é porque tropeçou, é porque tem algumas outras coisas ali dentro que não foram metabolizadas, né? sim. Então, E não uma existe coisa. sentimento. Não pode falar, Aline. Não, não tem problema. São dois pontinhos que eu acho que é interessante aqui. Eu acho que uma definição que eu gosto bastante da comunicação não violenta é a gente falar uma coisa sem machucar o outro, mas sem engolir sapo. Isso que a gente diz falar, também, isso vale para a criança, porque quando a gente usa a comunicação não violenta, a gente também está ensinando os nossos filhos na melhor forma deles. Eu gosto de oi, Li, oi. a sua internet está falhando. Você pode repetir para a gente? A melhor forma da gente explicar para o nosso filho, repete essa fala que falhou a sua conexão. Ah, deve ser porque por aqui tá chovendo bastante, gente. A gente explicar para eles como se a gente colocasse um óculos, né? E que com aquele óculos a gente conseguisse enxergar melhor quais são os sentimentos, quais são os pensamentos que Boa, estão envolvidos ali, né? Porque a boa. gente, muitas das vezes, com aquele óculos diferente, né? A gente consegue ver coisas que são teoricamente invisíveis. É. E isso traz uma simplicidade para a criança, porque às vezes a criança não consegue entender bem o próprio sentimento. E explicar para ela o que é cada sentimento. Isso vai desenvolvendo o emocional da criança de uma tal forma que ela consegue falar de uma forma muito mais tranquila. Que eu estou com raiva, tá pausando, né? Tá. Eu estou chateado por causa daquilo. Qualquer coisa, se pausar novamente, eu tento mudar aqui novamente, gente. Mas explica pra gente um pouquinho, Bia, se você puder. Você falou bastante dos sentimentos, e aí vem muito a base da comunicação não violenta, né? Que é a gente passar pelos 4 componentes, de observar, né? De falar o que a gente sente, quais são as nossas necessidades e qual é o nosso pedido. Como é que isso pode ser Uhum, feito? É possível isso ser feito? claro. É, quando você fala observar é o seguinte, né? É a gente descrever para a criança o que a gente está vendo, né? Então, por exemplo, vamos supor que a gente chegou em casa, a gente passou o dia arrumando a casa, limpando a casa, guardou tudo bonitinho, chegou o final do dia, os nossos filhos jogaram todos os brinquedos no chão, fizeram toda aquela bagunça, e aí como a gente vai se comunicar com ele, né? A primeira coisa é tirar o julgamento da nossa fala, para não fechar, para não fechar esse diálogo. E outra, o julgamento, gente, ele afeta muito a autoestima da criança, tá? Muito. Então, assim, tira, ao invés de falar, gente, vocês são muito bagunceiros, vocês não me ajudam em nada, tira tudo isso, descarta. Não é isso que você vai falar na comunicação não violenta. Então, a primeira coisa é descrever o que você está vendo, tá? Que é o que a Aline falou, né, de observar. Então, pessoal, os brinquedos estão todos no chão. Começa por aí. Eu não falei que eles são bagunceiros, eu não falei que eles, enfim, não pus nenhum rótulo aí, né? Eu estou descrevendo o que eu estou vendo. Pessoal, os brinquedos estão todos espalhados no chão. Aí, quando a gente fala de nomear os sentimentos, eu vou falar de mim,
porque eu sou protagonista da minha fala, tá? Então eu vou falar o seguinte: eu acabei de arrumar a casa e eu fico muito decepcionada quando eu vejo que vocês espalharam os brinquedos de novo no chão. E aí eu vou falar sobre a minha necessidade não atendida, né? Por que que eu fico decepcionada? Por quê? Pode ser que a Camila não ficasse, ela olhasse aquilo e tudo bem, mas se eu fico, eu vou achar a minha necessidade não atendida ali, tá? E vou falar assim, gente, eu preciso da colaboração de todo mundo, né? Para que a casa, eu preciso que a casa no final do dia esteja arrumada ou esteja em ordem, porque senão a gente vai começar a perder os brinquedos, vai virar uma bagunça. Então eu vou explicar. Eu nomeei meu sentimento, achei a minha necessidade não atendida de deixar as coisas arrumadas e não perder as coisas ali na bagunça. E aí eu vou fazer um pedido claro, né? Que seja também possível para as crianças de... Vocês podem me ajudar a arrumar essa bagunça? E aí uma coisa que funciona muito é trazer o lúdico, né? Então a gente tem 1000 formas de fazer uma criança colaborar, que não é gritando, que não é dando ordem, que não é julgando, mas que é trazer um lúdico mesmo. Vamos tocar uma música? Vamos ver se a gente consegue terminar de arrumar tudo antes que a música acabe? Perfeito. Né? Ou então, às vezes aqui em casa a gente faz muito por ponto. Olha, blocos, você precisa arrumar os carrinhos, e aí cada carrinho vale um ponto. E aí começa 1, 2, 3, e quem está catando os blocos, conta os blocos, né? Mas eu já vi, assim, gente falar que, por exemplo, achei muito legal, ainda não fiz aqui em casa, mas pegar uma carta de baralho, e aí cada criança tem que tirar uma carta, e aí, assim, tirou 5. É o número de brinquedos que precisa guardar ali naquela carta. E aquilo vai fazendo uma pontuação. O outro tirou 2, o outro tirou 10. E aí no final Preciso de vira um um baralho. jogo. Vira um jogo com baralho. Com jogo. Eu já vi gente falar que usou bexiga. Isso eu também achei sensacional. Eu quero testar um dia. Colocar dentro da bexiga um bilhete com o que cada um vai fazer. Então você vai lavar louça, você vai arrumar a cama. Então enche, escreve, põe na bexiga, enche as bexigas, e aí cada um precisa estourar uma bexiga. E aí estourou a bexiga, caiu o papel, é aquilo que você vai fazer. Então, gente, isso assim, tira nível de estresse de toda a família, né? Vira uma brincadeira. Muito. E funciona, é super... Enfim, você quer levar a criança pro banho, você manda uma vez, você manda 2 vezes, né? Não tá te ouvindo. Gente, vamos fazer um banho diferente hoje? Vamos fazer um banho dançante? Leva uma música pro banho, vamos, né? Ou enfim, vamos levar um brinquedo, vamos brincar no banho. Tem que ser criativo também, né? Tem que ter ferramentas e arsenal. E acho que colocar a criança interior e pensar, se eu tivesse... Quando eu tinha idade do meu filho, o que eu ia gostar de fazer nesse momento? Né? Exatamente. A sua fala me lembrou, Bia, não é todo mundo vai conseguir fazer isso, até porque a gente faz na chácara. Quando a gente vai para a chácara, as crianças não querem sair do tanque de areia. É um tanque de areia pequenininho, mas aqui em São Paulo a gente não tem nada parecido, eles ficam o tempo inteiro no tanque de areia. E é muito difícil fazê-los sair para almoçar, por exemplo, que lá eles estão numa atitude concentrada, gostosa, divertida, prazerosa, aí para almoçar. Por mais que estejam com fome, eles estão perdendo o tempo da brincadeira. Aí eu tava olhando, pensando, vamos almoçar, tá na hora, a comida vai esfriar. Olha, eu montei X, a vovó fez Y, nada tava dando certo. Peguei o carrinho de mão, sabe carrinho de mão de construção? Carrinho de mão de carregar coisa. Coloquei, meninos, Uber chegou. Quem pediu Uber? Aí a minha falou, Uber? Eu falei, o Uber chegou. Os dois subiram em cima do carrinho, dei uma volta no gramado, cheguei no tanque, vamos lavar a mão no tanque. Nossa, que delícia lavar a mão no tanque. E aí a gente foi para a mesa. Então hoje, sempre que está muito difícil, a gente já pega e fala, olha o Uber, e aí já tem a com aventura, sem aventura, mas eu já entendi que é mais difícil para eles. Então, sim, é importante ter uma ferramenta de uma atitude brincante, que não coloque eles em risco, óbvio que esteja dentro das possibilidades da casa, né? Mas facilita muito, gente, muito. E eu fiquei pensando, o que eu ia gostar de fazer, né? Uma coisa que é importante na sua fala,
Desculpa, Bia. É assim, é a gente lembrar que a comunicação não violenta não é só a gente falar, é a gente também parar e a forma como a gente recebe a informação, né? Assim, é se colocar no lugar do outro. Por que que meu filho está dizendo não? Por que dizer não, gente? Se ele está dizendo não para você, ele está dizendo sim para alguma coisa interna, né? Ele disse não para o almoço, mas ele disse sim para a brincadeira. Então, assim, se eu estou dizendo sim para brincadeira, é porque brincar ali tá legal. Então, assim, mas a necessidade do mundo, a fome na África, no mundo. Gente, isso não. A criança não alcança. Né? Então, assim, o que que ela alcança? Não, eu quero continuar brincando. Então, vamos trazer uma forma lúdica para que isso fique uma coisa mais leve. Né? Isso eu acho que é fundamental. Fale, Bia, E eu desculpa. acho. Não, imagina, Aline, eu acho que agora complementando, na verdade, a sua fala, tem isso, né, de usar o lúdico, a vida fica mais leve, a maternidade fica mais leve, né, e nossos filhos sentem menos. Mas, assim, não quer dizer que a gente tenha que sempre fazer o lúdico e sempre inventar, né, artefatos. Tem horas que a gente precisa ser firme, tá? E a hora que a gente precisa ser firme, a gente não vai ser violento. A gente vai ser firme com gentileza, né? Então, assim, olha, filha, eu sei que você não... Tá muito divertida a sua brincadeira. Eu tô vendo que você tá gostando. Tá muito legal. Agora é a hora de almoçar. Então, vamos parar 10 minutinhos, enfim, 15 minutinhos, aí você volta. Ou, se der, enfim, eu acho que tem maneiras da gente ser firme e continuar sendo gentil, sabe? E não é sempre que vai caber, né? Embora seja muito legal, tal, mas não é sempre que cabe o lúdico, enfim, tem horas que você não tem nem tempo mais, né? De repente, de ficar ali Nem criando, disposição. tem disposição também, enfim, Sim. exatamente. E é isso, assim, e dar opção também, muitas vezes é uma ferramenta, né? Então, tem que ir pro banho, tem que ir pro banho. Ai, não tô a fim de inventar nada hoje. Então, assim, dou opção para ele. Filho, você quer ir pro banho? Você quer levar esse brinquedo ou aquele? Você quer ir de costas, né? Enfim, dar um Ou desafiozinho. pulando. Ou pulando. Você quer ir de matcha ré ou pulando, enfim. E aí também não precisei inventar nada muito, né? Porque a gente realmente, às vezes, também tem que se respeitar, né? Gente, não tô pra isso agora, Sim. né? É importante a gente ser autêntico, né? Eu acho que as ferramentas existem, mas a gente tem que saber o nosso limite também, né? Não precisa ser, eu preciso ser o poço de criatividade. Não, gente, eu vou ser bem sincera, assim, às vezes, aqui em casa mesmo, as crianças ajudam, por exemplo, a botar a mesa e começou uma discussão, eu vou colocar o copo e você bota o talher. Não, sou eu que coloco. Ele, tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos botar no palito. Eu botei no palitinho, eles tiram o palitinho, quem tirou o palitinho faz, acabou. Entendeu? Eu não me envolvo mais, a discussão não é deles. Quem tirou o palito, ponto. Entendeu? E aí a gente facilitar e não complicar demais, porque assim, senão a gente coloca mais coisas na nossa vida e fica realmente mais tumultuado. E eu acho que é bacana, porque a gente já está aí no nosso finalzinho, gente, a gente falar um pouquinho de quais são esses benefícios que a comunicação, ou a CNV, né, a comunicação não violenta, a comunicação empática ou compassiva, o que for, ou da forma que a gente quiser intitulá-la, né, traz como benefícios. Eu acho que, primeiro que eu acho que destaca muito é justamente o desenvolvimento emocional. Nossa, tá caindo. Mas além desses, né, quais outros benefícios que a gente pode encontrar aí na comunicação não violenta? Olha, eu acho que o primeiro realmente é você preservar a autoestima da criança, né? Porque ela está se sentindo respeitada ali, ela está se sentindo ouvida, ela está se sentindo considerada. E isso fortalece a autoestima da criança, né? E a criança que se sente bem, ela se comporta bem. Então, eu acho que melhora o ambiente para começar, assim, melhora a autoestima dessa criança, melhora o ambiente. E outra, a gente
para de enxergar o nosso filho como um problema. E o nosso filho vai começar a fazer parte da solução. Então, toda vez que a gente tem um conflito ali, não vai ver nosso filho como um sim, assim, então tá, eu preciso disso, você precisa daquilo, o teu sentimento é esse, eu tô vendo, eu tô reconhecendo, tô acolhendo, e o meu sentimento é esse, e como que a gente vai resolver junto o conflito? Então, a gente vai deixar a criança ter ideia, a gente vai deixar a criança trazer soluções, e vai discutir essas soluções, isso funciona para você, mas não funciona para mim, isso funciona para mim, mas não é bom para você, e vai chegar a uma solução conjunta, né? E a criança, ela tende, quando ela se sente ouvida, ela tende a aceitar melhor os limites que a gente coloca para ela. Então, eu acho que melhora tudo, gente. Melhora a relação da criança com ela mesma, a relação da criança com a gente, melhora o ambiente da família. Mas, para mim, assim, o mais importante realmente é a autoestima da criança. De uma criança que se sente ouvida, que se sente acolhida. Isso é muito importante para o adulto que ela vai ser. Perfeito. E Bia, eu queria que você, para a gente finalizar, qual a dica de ouro que você gostaria de deixar aí para as mamães que estão nos ouvindo, ou que vão nos ouvir, ou aqui no Insta, ou no YouTube? Olha, a dica de ouro, assim, eu acho que é o seguinte: educar não é disputar força com o filho, sabe? Acho que para mim isso é um mantra, assim. Não fazer cabo de guerra com o filho. Educar não é isso, não é sobre quem manda mais, sabe? Ah, eu mando, eu sou adulto, eu mando. Acho que isso traz um peso para a maternidade, e educar não é isso, educar é ensinar, né? E a gente ensina os nossos filhos pelo exemplo. Então, se você quer o respeito do seu filho, respeite o seu filho, né? Então, se você quer que o seu filho não grite, não grite também. Se você não quer que ele bata, não bata, né? E aí eu tenho uma historinha, assim, que eu gosto muito, de uma família que viaja uma semana andando para subir os 1000 degraus lá do templo e para falar com o sacerdote, fica na fila, e aí quando chega a vez deles, então, sacerdote, fala aqui pro meu filho, para ele não comer tanto doce, porque faz mal comer doce. Fala para ele. Aí o sacerdote olha e fala assim: gente, volta daqui 2 semanas, tá? Aí eles, meu Deus, daqui 2 semanas a gente fez tudo isso. Então eles fazem todo o trajeto de volta. E voltam de novo daqui 2 semanas, sobem os 1000 degraus, chegam lá em cima, ficam na fila para falar com o sacerdote. Aí chega a vez deles, o sacerdote olha para a criança e fala: não coma tanto doce, faz mal. E aí a família fica indignada, mas por que ela mandou a gente voltar depois de 2 semanas para falar só isso? É o seguinte, 2 semanas atrás eu comia doce. E eu não tinha moral nenhuma para falar para o seu filho não comer doce. Então agora, já faz 2 semanas que eu não como doce, então eu posso falar para ele que faz mal e que não é para ele comer doce. E eu acho que, para mim, educar é isso, sabe? É você estar mais preocupado em ensinar os filhos pelo exemplo do que você fazer um cabo de guerra de eu mando mais que você, né? Quantas vezes a gente não se vê nessa situação de disputar poder com os nossos filhos, e não é isso. Educar não é isso, é ensinar. Adorei essa Perfeito. história. Adorei também. Não conhecia. Também não. Beatriz, muito, muito obrigada. Agradeço. Gente, eu vou deixar, na verdade, eu queria aqui dar 2 dicas para vocês. A técnica, né, que é conhecido como uma técnica, mas como a Beatriz mesmo falou, a comunicação não violenta vai muito além de uma técnica, é a gente entender melhor, a gente usar como uma filosofia de vida. Ela foi desenvolvida por Marshall Rosenberg e está descrita nesse livro, se todo mundo consegue ver aqui, Comunicação Não Violenta. Eu super mega recomendo esse livro, gente, é um livro muito, muito, muito bacana, que vale a pena ser lido, para quem é pai, para quem é mãe, para quem convive com outras pessoas, ou seja, todo mundo, tá? Vale muito a pena. Quem puder, leia. A gente aqui na 5D Kids dá várias dicas de comunicação não violenta.
né? Então, assim, sigam a gente, sigam também a Bia, Camila, e uma outra dica que eu gostaria de deixar para vocês. Nessa quarta-feira, feriado, tá? A gente vai ter mentoria da Maternidade 360, e essa mentoria vai ser com a Camila Bueno, que vai estar aí falando com a gente sobre sono, tá? No mês de abril. Ó, vou voltar. E ela vai Falhou, trazer minha para a amiga. gente, Repete pra falhou, gente. a No mentoria mês de agora, abril, no mês de abril, a mentoria da Maternidade 360 vai ser sobre caixa de ferramentas, e nessa quarta-feira, dia 21, às 21 horas, quem quiser o link para inscrição tá aqui na bio, tá? Vai ser sobre sono, tá? Quais são as ferramentas práticas para você ter um sono muito mais tranquilo para o seu bebê e para a sua família como um todo. E a Camila vai estar ajudando a gente e dando várias ferramentas práticas aí para vocês colocarem no dia a dia. Então não percam, se inscrevam, o link está aqui na bio, e sigam aí a Maternidade 360, que são as nossas mentorias. Todas elas são online e são gratuitas, tá bom? Então, queria agradecer muito, muito, muito a presença da Camila, minha super parceira, e a nossa super convidada, Beatriz Assunção. Muito obrigada por ter aceito esse convite, Beatriz. Sinta-se à vontade para estar aqui na nossa casa, na 5D Kids, quantas vezes você quiser. Foi um grande prazer poder conhecê-la, poder conversar um pouquinho com você. Eu acho que é muito importante a gente ter essa troca com pessoas que pensam da mesma forma. Tá? Muito grata. E eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. Eu que agradeço, viu? Adorei, obrigada pelo papo. É sempre bom ter essa troca, né? Sim. Muito bacana Gente, mesmo. quem não assistiu, assista depois na íntegra, tá? Vai estar aqui no IGTV da 5D Kids e no nosso canal no YouTube, tá bom? Meninas, muito boa noite a todos e até quarta-feira. Desculpa a Noite. internet. Quem tiver, vamos lá. Até quarta-feira, Bia, Aline, beijo. Obrigada, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite.